Olá, somos alunos da 7ª fase do curso de Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Nosso trabalho é da disciplina de Eletrônica Digital 2, do professor Rafael Sartori. A execução do trabalho foi feita por mim, Cintia Lauretti, pela Bruna e pela Natália. Iremos falar a respeito do Arduino e principalmente dos seus microcontroladores. Nós vamos trazer alguns dos Arduinos existentes e também falar sobre os seus microcontroladores, suas características e quais as suas utilidades. O Arduino é uma placa com microcontrolador que usa uma plataforma de prototipagem eletrônica. Na prática, ele é formado por uma placa eletrônica expansível, que pode ser utilizada para adicionar inteligência em qualquer coisa e até controlá-la remotamente. Ela também conta com uma IDE para o desenvolvimento do software, que será inserido na placa para realizar atividades programadas. A história do Arduino. O Arduino foi criado em 2005 na Itália por um grupo de 5 pesquisadores. Esses pesquisadores são o Massimo Benzi, o David, o Tom, o Gianluca e o David Melis. O Máximo, ele queria muito ensinar para os seus alunos noções de eletrônica básica e programação. Só que não tinha como, porque essas placas elas eram muito caras e seus alunos não tinham como ter acesso a esse tipo de placas. Por essa situação, eles se reuniram, os 5, e elaboraram um projeto de uma ferramenta adaptável e de baixo custo, para servir como base tanto nos projetos deles, como nos projetos educacionais. O primeiro Arduino que foi criado foi o serial Arduino. Ele foi lançado em 2005. Hoje a gente encontra vários modelos em vários lugares, como lojas físicas de componentes eletrônicos e lojas digitais de componentes eletrônicos, tendo até kits que ensinam para quem não tem noção nenhuma de programação e de placas de Arduino. Eles ensinam do zero a você programar e criar protótipos. E os preços são bem acessíveis. O Arduino ele ajuda a criar dispositivos que podem interagir com objetos ao nosso redor, como por exemplo, nós tivemos no início da faculdade as aulas de lógica de aplicação, lógica de programação e algoritmos, e nelas a gente desenvolveu um protótipo de um alimentador automático, que foi o nosso primeiro contato com o Arduino. Teve também um projeto da Bruna, que ela fez uma automação para jardim, entre outros projetos que a gente usou o Arduino, até em simuladores como o Tinkercad.
As placas de Arduino são ferramentas para controlar a eletrônica. Elas são capazes de ler entradas com seu microcontrolador integrado e transformá-los em saída, como a gente teve no nosso alimentador, que a entrada foi um código e a saída foi a programação de um horário para alimentação dos animais. Existem modelos de diversos tamanhos e espessuras das mais diversas. Uns são tão pequenos que são do tamanho de um polegar e servem para diversos fins, cada um suprindo uma necessidade diferente para o usuário. Há uma diversidade de modelos para cada necessidade. Na imagem do lado temos uma lista de modelos com os seus microcontroladores, memórias, portas, entre outras informações. Nós temos alguns deles como o Pro Mini, o Fio, o Nano, o Macro, o Uno, o Leonardo, o Mega, o Duo, o Ian, o Explora, o Robot, entre outros. Agora eu vou falar um pouquinho do Arduino Uno. O Arduino Uno possui 28 pinos. Dentre esses 28 pinos, nós temos 23 que podem ser utilizados como input ou output. A placa Arduino possui entrada e saídas digitais, assim como os pinos de entrada e saídas analógicas. Ao lado é exibida a pinagem, conhecida como padrão do Arduino, que são essas que estão abaixo da imagem do Arduino. O Arduino tem como microcontrolador o Aptamel ATmega 328, que oferece performance que permite executar desde um simples programa que faz piscar um LED até um controle de robô ou ainda um programa de controle de acesso controlado por rede. Ao lado a gente tem a imagem do ATmega 328. O ATmega 328 é um dispositivo de 8 bits da família ABM, que ele tem como arquitetura RISC avançada e ele possui um encapsulamento DIP28. Sua capacidade é de 32 KB de flash, 2 KB de RAM, 1 KB de EEPROM. Ele pode operar a até 20 MHz, porém a placa do Arduino em si, ela só opera em 16 MHz, que é o valor do cristal externo, que está conectado nos pinos 9 e 10 do microcontrolador. Como mostra a imagem, o ATmega possui 28 pinos, sendo 23 desses que podem ser usados como input e output. Pode operar com tensões baixas entre 1,8 volts e tensões altas que variam até 4 MHz. O seu software ele é desenvolvido por meio de uma linguagem de programação, que essa linguagem de programação é o C e o C++.
Ao lado a gente tem a imagem dos pinos, né, componentes e cada função deles. Cada pino tem uma finalidade, né? O VCC, por exemplo, ele é o pino que alimenta o microcontrolador. O microcontrolador aceita valores de 2,7 volts a 5,5 volts. A gente tem o GND também, que é o nosso terra. O RF, que é o pino de referência de tensão máxima, que converte o sinal analógico para digital, ou ADC. Tem também o pino AVCC, que é o pino de alimentação do conversor ADC no microcontrolador. Ele precisa estar ligado ao VCC. Temos também o porte B, que é uma porta bidirecional de 8 bits. Os pinos que correspondem são o PB0, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PB6, PB7. Nós temos também o porte C, que é uma porta bidirecional de 7 bits. E os pinos que correspondem a essas portas são PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 e PC6. E por último, nós temos também a porta D, o porte D, que é uma porta bidirecional de 8 bits também. E os pinos são o PD0, PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6 e PD7. Diagrama de bloco. O núcleo AVR combina um conjunto de instruções com 32 registradores de uso geral. Todos os 32 registradores são diretamente conectados à unidade lógica aritmética, que é o ULA, permitindo os dois registradores independentes sejam acessados em uma única instrução e executado em um ciclo clock. O ATmega fornece o seguinte recurso. Ele possui 32 KB de flash programável no sistema, com leitura durante a gravação, 23 linhas de EIS de uso geral, 32 registradores de trabalho de uso geral, 3 timers contadores flexíveis, com modos de comparação, interrupções internas e externas, um USART serial programável, uma interface serial de 2 fios orientada a byte, uma porta serial SPI, um ADC de 10 bits e 6 canais. Eles possuem também temporizador de vigilância programável, com oscilador interno e 5 modos de economia de energia que são selecionados pelo software. O modo ocioso interrompe a CPU enquanto permite que o SRAM, timer contadores, USART, interface serial de 2 fios, porta SP e o sistema de interrupção continuem funcionando. O modo de desligamento salva o conteúdo registrado, mas ele congela o oscilador, desativando todos os outros chips. Funciona até a próxima interrupção ou reinicialização.
A principal função do núcleo da CPU é garantir a correta execução do programa. A CPU deve, portanto, ser capaz de acessar memórias, realizar cálculos, controlar periféricos e lidar com interrupções. A fim de maximizar o desempenho e o paralelismo, o AVR usa uma arquitetura Harvard com memórias separadas e barramentos para o programa e dados. As instruções da memória do programa são executadas com um pipeline de nível único. Ao lado a gente apresenta o diagrama da CPU, onde temos todas as funções qual foi lidas. Diagrama da CPU. O AVR possui um pipeline de um nível, no qual, enquanto uma instrução ela é executada, a seguinte ela já é carregada. Isso possibilita executar as instruções mais simples em um único ciclo de clock. Embora o flash seja endereçada byte a byte, as instruções são compostas por uma ou duas palavras de 16 bits, ocupando coleção de 32 registradores de uso geral, todos de 8 bits. Os seis últimos registradores podem ser usados como 3 registradores de 16 bits. Para endereçamento indireto de memória. Então, como citado anteriormente, as instruções que está sendo executada, elas podem... A próxima instrução ela já é pré-buscada dentro da memória do programa, e isso permite que elas podem ser executadas a cada ciclo de clock. E a memória do programa é uma memória flash, então ela é reprogramável no sistema. Em seguida, a gente trouxe um pouco da família dos Arduinos, porque o nosso foco é o Arduino Uno, só que como tem uma vasta componentes da família Arduino, então a gente vai explicar um pouquinho de cada um, né? Não muito a fundo, mas é importante, né? Começando pelo Arduino Nano, que é uma versão menor que o Arduino Uno. Isso é uma vantagem porque ele pode ser utilizado diretamente na protoboard. Ele não possui conector para alimentação externa, sua alimentação é feita por um conector USB Mini B, como vocês podem ver na imagem. Existem 2 modelos de Arduino Nano. Um é a versão 2.3, que utiliza a microcontroladora Atmel ATmega128, com memória EEPROM de 512 bytes e SRAM de 1 KB. A segunda versão é a 3.0 e a mais recente da linha Nano. Então, a seguir a gente vai explicar um pouco mais sobre as características desse componente. Como citado anteriormente, a sua CPU é o microcontrolador Atmel ATmega328. A tensão mínima de alimentação dele é de 3.3 volts e a sua alimentação máxima é de 20 volts. Só que a alimentação ideal desse sistema ele varia de 7 a 12 volts. Os pinos digitais AU ele possui 14 pinos, no qual 6 desses servem para as saídas PWM. Os pinos de entrada analógica são 8 entradas com 16 bits de resolução. A corrente CC por pinos AO ele varia em média de 40 mA.
A memória flash ela é de 16 KB, e sendo que 2 KB são utilizados pela bootloader. E o SRAM é de 2 KB e a EEPROM de 1 KB. A velocidade de clock é de 16 MHz. Explicando mais sobre o Arduino Nano, ele possui os pinos digitais, como eu citei anteriormente, são 14 pinos I/O e pode ser usado como a entrada ou saída digital, e eles funcionam com uma tensão máxima de 5 volts, ou seja, a alta digital é de 5 volts e a baixa digital é de 0 volts. Os pinos de comunicação serial é o TX e o RX. Os pinos PWM, cada um desses pinos, eles fornecem sinal de modulação por largura de pulso com resolução de 8 bits. Interrupções externas. Quando precisamos fornecer uma interrupção externa para outro processador ou controlador, podemos fazer uso desses pinos, que são os pinos 5 e 6. Os pinos SPI, quando você não quiser que os dados sejam transmitidos de forma assíncrona, você pode usar pinos de interface periférica serial. O LED é o pino 16. Os pinos analógicos. O Arduino Nano ele tem 8 entradas analógicas, marcadas de A0 a A7, como mostrado aqui. Como mostrado aqui na imagem. E o I2C para comunicação de longa distância. E o ARF, os pinos que se referem ao uso de uma tensão de referência para entrada analógica para conversão a DC. E o reset, que é o pino 28. O ATmega 128, ele faz parte do Arduino Nano e ele possui uma série de características que são mostradas na imagem. O fabricante é o Microchip Technology Atmel, né? Categoria do produto, microcontroladores de 8 bits. O estilo de montagem, o SMD, o SMT. O núcleo é o AVR, né? O tamanho da memória do programa é de 128 KB. A largura do barramento de dados é de 8 bits. A resolução ADC é de 10 bits. A frequência de operação máxima é de 16 MHz. O tamanho da RAM de dados é de 4 KB. A tensão de limitação operacional é de 4,5 volts até uns 5,5 volts. A temperatura máxima operacional dele é de 85 graus e a mínima é de menos 4 graus. Sua altura é de 1 milímetro, então uma espessura muito fina. O comprimento dele é de 14 milímetros, também extremamente pequeno. E o tipo de memória do programa é a flash, como citado anteriormente. E é isso. O Arduino Pro Mini. O modelo Pro Mini ele é destinado a usuários avançados que exigem flexibilidade, baixo custo e pequeno tamanho. Ele vem com um mínimo de componentes, certamente é uma boa escolha para quem quer deixá-lo embutido em um projeto. Suas características principais
são que ele possui um microcontrolador Atmega 328P, a frequência de clock é de 16 MHz, a tensão de entrada nominal é de 5 a 12 volts, a tensão máxima de entrada é de 5 a 16 volts, portas de entrada analógica são 6 portas, portas digitais I/O é de 14 portas, portas digitais com saídas PWM de 6 portas, e memória EEPROM de 1 KB, memória flash de 32 KB, sendo que 2 desses KB são usados pela Bootloader, e memória SRAM é de 2 KB. Seus pinos, ele possui 14 pinos de entradas e saídas digitais, possui o mesmo número de pinos analógicos e digitais e PWM, tem um LED interno associado ao pino 13, suporte nativo de 12C, SPI e TTL. Não possui uma porta de dados. O Atmega 328P consiste das seguintes características. Seu microcontrolador é um AVR de 8 bits de alto desempenho e baixo consumo de energia. A arquitetura dele é RISC avançada, possui 131 instruções poderosas, 8 registradores de uso geral, operação total estática, taxa de transferência de até 16 MIPS e 16 MHz, multiplicador de 2 ciclos no chip, segmento de memória não voláteis de alta resistência, 32 KB de memória do programa Flash auto-reprogramáveis, 1 KB de EEPROM, SRAM interna de 2 KB, o ciclo de programação apagamento é de 10.000 flash e 100.000 EEPROM, seção de código de inicialização opcional com bits de bloqueio, programação no sistema por programa de inicialização no chip, um temporizador contador de 16 bits com prescaler separado, modo de comparação e captura modo, contador em tempo real com oscilador separador, 6 canais PWM, medição de temperatura e assim por diante. Agora falando um pouco mais sobre o Arduino Leonardo. O Arduino Leonardo ele possui uma maior capacidade de processamento que a versão 1 e pode ser usado em projetos maiores. Essa placa tem uma comunicação serial diferente das demais e é necessário o uso de um conhecimento na linguagem de programação própria. Algumas características que ele possui no controlador Atmega 32U4. Tensão operacional é de 5 volts. A tensão de entrada, que é recomendado, é de 7 a 12 volts. E a tensão de entrada limite é de 6 a 20 volts. Os pinos I/O digitais ele possui 20. Os canais PWM ele possui 7. E os canais de entrada analógica são 12. A corrente CC por pinos I/O é de 40 mA. A corrente CC por pinos 3.3 volts é de 50 mA. A memória flash é de 32 KB e dos quais 4 KB eles são usados pelo Bootloader. SRAM de 2.5 KB, EEPROM de 1 KB e o clock de 16 MHz. O Atmega 32U4
microcontrolador AVR com 8 bits de alto desempenho e baixo consumo de energia. A arquitetura dele é RISC, né? Ele possui 132 instruções poderosas, né? 32/8 registros de uso geral, operação total estática, taxa de transferência de 16 MIPS a 16 MHz, multiplicador de 2 ciclos no chip, programa não volátil e memória de dados, 16 para 32 KB de flash autoprogramáveis, SRAM interna de 1.25 a 2.5 KB e 512 bytes para 1 KB de EPROM interno. O Arduino Mega ele é bastante utilizado em projetos mais elaborados, porque ele possui recursos, mais recursos que as versões citadas anteriormente. Ele possui uma maior quantidade de pinos disponíveis e uma memória de programa com maior capacidade. O seu microcontrolador é o Atmega 2560 com arquitetura AVR de 8 bits. Seu clock é de 16 MHz, ele possui uma memória flash de 258 KB, dos quais 8 KB, são usados pelo gerenciador de inicialização. SRAM de 8 KB, EPROM de 4 KB, ele possui uma tensão operacional de 5 volts, a tensão de entrada recomendada é de 7 a 12 volts, a tensão de entrada limite é de 6 a 20 volts, 54 pinos de I/O digitais, 16 pinos de entrada analógicas, 4 portas seriais e 6 pinos para interrupção externa. Aqui nessa imagem mostrada segue a arquitetura do Arduino Mega. Como vocês podem ver, a saída PWM, a comunicação serial do Arduino. Aqui localiza-se o Atmega, né? Aqui são os fusíveis para proteção do USB, né? A conectação dele é USB tipo B. A regulador de 5 volts, né? Fonte externa, os pinos de alimentação, o regulador de 3.3 volts. Vocês podem notar a diferença de tamanho. As entradas analógicas, né? São bastante entradas analógicas. E também temos bastantes entradas digitais, ó, e saídas. E aqui temos o botão Reset. Agora falando um pouco mais sobre o Arduino LilyPad. A família da placa LilyPad Arduino existem 4 modelos. E como vocês podem ver, ele parece muito com uma flor. Ele foi projetado para aplicações vestíveis, funciona com bateria recarregável e permite fácil conexão com sensores e atuadores, desenvolvido para uma integração mais fácil em roupas e tecidos. Os 4 modelos são o LilyPad Arduino, o LilyPad Arduino Simple e o LilyPad Arduino Simple Snap. São diferentes das placas Arduino habituais porque precisam de uma interface USB para serial para serem programadas. Algumas características é um microcontrolador Atmega 168V ou um Atmega 328 de acordo com o tipo de Arduino LilyPad que está sendo usado. A sua tensão operacional varia de 2.7 a 5.5 volts. Tensão de entrada de 2,7 a 5.5 volts. Os pinos digitais I/O são 14, dos quais 6 fornecem PWM.
E os pinos de entrada analógica são 6. A corrente CC dos pinos I/O são de aproximadamente 40 mA. Sua memória flash é de 16 KB, dos quais 2 KB são usados pelo bootloader. SRAM de 1 KB e EEPROM de 512 bytes e o clock de 8 MHz. Então, o Arduino Dui. Ele é do mesmo tamanho, tem a mesma quantidade de portas do Arduino Mega, mas o que torna ele uma versão diferente é o processador, que é melhor do que o Arduino Mega. O Arduino Mega é só 8 bits e o Arduino Dui é 32 bits, com um processador ARM Cortex M3. O microcontrolador escolhido para fazer a plataforma Arduino é o Atmel SAM3X8E. A tensão operacional dele é 3.3 volts, a tensão de entrada é 12 volts, com a tensão limite de 20. Ele tem 54 pinos digitais, 12 entradas analógicas, 2 saídas analógicas. A corrente máxima dele é de 130 mA, com a corrente contínua do pino 3.3 de 800 mA, de 5P também de 800 mA. A memória flash de 512 e a SRAM de 96 KB. O clock de 84 MHz. O Arduino Yum, que também significa nuvem em chinês, é um Arduino melhorado com um sistema que roda Linux, Wi-Fi. Então ele é utilizado para conectar e interagir com servidores web e redes. Ele tem um microcontrolador ATmega 32U4, com a tensão operacional e de entrada de 5 volts. São 20 pinos digitais, 7 saídas PWM, 12 pinos analógicos, a corrente dos pinos e entrada e saída são de 40 mA, com os pinos de 3.3 com 50 mA, a memória flash de 32 KB, a memória SRAM dele é de 2.5 KB, a EEPROM é de 1 KB e o clock é de 16 MHz. Então, o Arduino Explora agora é um microcomputador que parece um controle de videogame. Então, ele é possível para controlar mouses ou teclados. É diferente de uma placa de entrada e saída comum, de outras versões do Arduino, ele tem uma biblioteca específica para fazer a programação dele. Então, o Explorer também possui saídas de som e luz integradas e vários sensores de entrada, como um joystick, um controle deslizante, um sensor de temperatura, um acelerômetro, um microfone e um sensor de luz. Ele também possui capacidade de colocar uma tela LCD colorida. O microcontrolador dele é o ATmega32U4, potência operacional de 5 volts, memória flash de 32, a SRAM dele é 2,5, o EEPROM é 1 e o clock é de 16 MHz. Arduino Robot. Esse modelo vem com 2 processadores, que não precisam de um processador secundário, pois ambos têm comunicação USB. Eles vêm junto com rodas, alto-falante, display de LCD, leitor de cartão SD, teclado com 5 teclas, compartimento de bateria, sensores e muitos outros pins. Ele é utilizado principalmente para montagem de robôs. O microcontrolador utilizado nele é o ATmega32U4, com a tensão operacional e de entrada de 5 volts. Ele tem 5 pinos digitais com 6 canais PWM. São 4 canais de saída analógica dos pinos digitais. São 8 canais de saída analógica multiplexado. Corrente dos pinos digitais é 40 mA. A memória flash de 32 KB. A SRAM de 2.5 KB. A EEPROM interna dele é de 1 KB. A EEPROM externa de 512 kB. E a clock 16 MHz.
Arduino Ethernet. Então, o modelo Ethernet tem embutido na sua placa o Network Internet, e nele é possível conectar um cabo RJ45 direto na placa. O microcontrolador utilizado por ele é o ATmega 328, com tensão operacional de 5 volts, o plug de tensão de entrada recomendada de 7 a 12 volts, com um plug de tensão de entrada limite de 6 a 20 volts. O cabo que entra na internet tem tensão de entrada limite de 36 a 57 volts. Ele possui 14 pinos digitais, 6 pinos de entrada analógica. A corrente contínua dos pinos de entrada e saída são 40 mA. Os de corrente contínua do pino de 3,3 volts são 50 mA, com memória flash de 32 KB. SRAM de 2 KB e EPROM de 1 KB e clock 16 MHz. Arduino Pro. O modelo Pro então é destinado para uma instalação semi-permanente da placa, por isso que ele não vem com conectores pré-montados, permitindo o uso de vários conectores. Então, o microcontrolador utilizado nele é o ATmega 328P, a fonte de alimentação da placa é de 3.35 a 12 volts, no modelo 3.3 volts, ou de 5 a 12 volts no modelo de 5 volts. A tensão de operação do circuito é de 3.3 volts ou 5 volts, dependendo do modelo. Ele possui 14 pinos digitais, 6 pinos PWM, 6 pinos de saída analógica, 2 interruptores externos. O valor da corrente contínua nos pinos de entrada e saída são de 40 mA, a memória flash de 32 KB, a SRAM dele é de 2 KB, a memória EPROM dele é de 1 KB, com clock de 8 MHz. Arduino Tre, ou Arduino Tre-Chic. Ele está mais para um modelo parecido com o Raspberry Pi do que para um Arduino, porque ele tem um processador de 1 GHz e 512 MB de memória RAM, com saída de som, saída HDMI, USB e mais dispositivos. O microcontrolador utilizado nele é o ATmel ATmega 32U4, com 14 pinos digitais, 7 canais PWM, com 6 canais de entrada analógica. O processador é o Texas Instruments Citara AM3359AZCZ100, ou, como é chamado, a ARM Cortex A8. Ele possui 23 pinos digitais, 6 canais PWM, clock 16 MHz com memória flash de 32 KB, SRAM de 2.5 e a EPROM de 1 KB. Com relação à programação do Arduino, ele possui uma programação própria que é baseada numa linguagem C++. Então, para compilar esse programa dentro do ambiente de desenvolvimento, é utilizado o Arduino IDE, que é um aplicativo de computador que é baixado dentro do próprio site da plataforma Arduino e é totalmente de graça. Nele você pode programar todo o modelo de Arduino, baixar as bibliotecas e compilar para dentro da placa do Arduino. Para que possamos simular a forma de funcionamento do microcontrolador Arduino, vamos utilizar uma plataforma online da Autodesk, que é a Tinkercad. A gente não precisa instalar softwares adicionais e dentro do site da Tinkercad nós podemos montar o circuito, montar o sistema, programar e simular ele para verificar o seu funcionamento. Então resolvemos fazer um exemplo de 3 LEDs que vão ligar conforme a diminuição da iluminação do ambiente. Então, dentro da plataforma Tinkercad, a gente usou os componentes um Arduino Uno, 3 LEDs, vermelho, amarelo e verde,
3 resistores de 220 ohms, um fotoresistor ou LDR, um resistor de 10 kΩ e a protoboard. Então, a gente ligou esses pinos de LED nas saídas digitais 8, 9 e 10 do Arduino Uno. O fotoresistor a gente ligou no pino A0, com a fonte de alimentação de 5 volts, ligamos no GND, que é o Terra, e os componentes foram ligados numa protoboard. Como eu disse anteriormente, no Tinkercad a gente também pode programar para o Arduino. Então, nesse caso, designamos os pinos que estão sendo utilizados para o LED. Então, cada LED fica designado para cada pino, 8, 9 e 10, como eu disse anteriormente. E o fotoresistor foi designado ao pino A0. Em seguida, a gente designa o que vai ser entrada, o que vai ser saída. Então, os 3 LEDs que vão ser ligados, eles vão ser saídas. E o fotoresistor vai ser uma entrada, porque é o fotoresistor que vai ler a luminosidade ambiente. E são os LEDs que vão receber o número correspondente àquela iluminação e brilhar conforme for diminuindo a iluminação do ambiente. No restante do programa, então, a gente pediu, exatamente como disse agora, que o fotoresistor lesse a luminosidade do ambiente e os LEDs, em seguida, imprimissem a luminosidade que foi medida. Então, como é que a gente pode simular isso? Quanto menos luz possuía no ambiente, então a gente pode ver no monitor serial que está 242, então o ambiente está escuro, os LEDs acenderam no máximo. Logo em seguida, mudamos para a luz máxima. O fotoresistor leu o número 12, então os LEDs foram completamente apagados. Então, dessa forma, nós resolvemos fazer uma simulação real do sistema que a gente programou, com todas as conexões exatamente como a gente tinha simulado no Tinkercad. Então, nós pegamos todos os componentes que foram mencionados anteriormente, utilizamos o Arduino Uno também, como a gente havia projetado, fizemos a programação dentro do Arduino IDE e compilamos para dentro do Arduino Uno. Então, a gente pode ver, a gente usou a protoboard. Os 3 LEDs estão acesos porque o ambiente da nossa sala de aula era menos iluminado. Conforme a gente vai iluminando mais o fotoresistor, os LEDs vão desligando. A partir do momento que a gente tira a luz, os LEDs ligam novamente. Aqui eu estou mostrando que eu usei exatamente como a gente fez no programa. A única diferença é que eu decidi colocar a luminosidade dividida por 3, porque dessa forma a gente percebia mais diferenciação na iluminação do LED. Algumas referências que foram utilizadas ao longo do trabalho. E muito obrigada pela atenção.